Está começando mais um Esporte Resenha. Olha, no de hoje a gente vai falar sobre boxe chinês e o Kung Fu esportivo. Eu estou aqui com o Jonatas Paixão, ele que é presidente da Associação Educando Através da Arte. Ele vai falar um pouquinho desse projeto que eu acredito que vem mudando a vida de milhares de pessoas aqui, de Humilde, do distrito de Humilde, de Feira de Santana também, de um modo geral. Jonatas, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É importante a divulgação para o nosso trabalho, para a nossa modalidade, que pouco se ouve falar no distrito de Humildes e na cidade de Feira. Já fomos muito citados, mas hoje é pouco difundido. E esses momentos de divulgação é de extrema importância para a gente como um todo, como modalidade, como projeto. E eu creio que é um grande ganho para a cidade. E aí, pra gente começar, você tá até com a camisa aí, teve um campeonato recente, Desafio dos Campeões. Explica pra gente como é que foi esse campeonato, foi gente de Feira, da Bahia toda? Foi. O Desafio dos Campeões, ela começou com um projeto interno, Era um projeto que seria para a feira, só que tomou proporções muito grandes, que tivemos a participação de 5 cidades da Bahia. Foram 10 academias, e de extrema importância para reacender a chama do Kung Fu na Bahia. Hoje nós temos diversas academias, porém academias soltas, Academias que estão ali, fazem o seu trabalho, associações que desenvolvem as suas atuações na área do Kung Fu, mas faltava aquela união. E nesse evento nós conseguimos trazer diversas academias que não participavam de eventos há muito tempo e participaram junto conosco, Foi assim um momento muito bom. Inclusive, já nasceu a ideia de outra competição ainda este ano para poder mais uma vez reunir o público do Kung Fu, que é um público muito grande. Quem conhece a modalidade sabe o quanto de praticantes nós temos hoje no estado da Bahia, Porém, fica muito solto, e a ideia do Desafio dos Campeões era unir essa galera. Não era um campeonato para disputar minha academia contra a sua, quem é o melhor. Era um momento de união. É tanto que fizemos premiação, fizemos apresentações, e todas as academias interagiam como se fosse uma só. E esse era o intuito. Lógico, ninguém queria perder. Todo mundo queria ganhar, todo mundo queria medalha de ouro, mas todos fizeram o possível para participar. No início da nossa entrevista você fala que talvez a modalidade ainda não é tão difundida, não é tão divulgada, mas ao mesmo tempo você fala que são muitos atletas na Bahia. Não se tem visibilidade, Sim. A questão de quantitativo de atleta, por exemplo, nós temos várias modalidades no Kung Fu, e nós temos uma hoje que é muito famosa graças ao MMA, que é o Sandá, o boxe chinês. Essa modalidade ganhou muita força no Kung Fu. Mas o Kung Fu mais tradicional, o Kung Fu mais de apresentação, ele fica um pouco esquecido porque ele não tem muita visibilidade. Temos muitos participantes, muitos atletas, inclusive eu conheço academias que têm cerca de 70, 80 atletas que participam, mas não tem visibilidade. Hoje é muito pouco você ver uma apresentação de Kung Fu na mídia. É muito raro isso. De Sandá você ainda vê, Vamos passar a ter a representação agora na mídia devido à participação nos Jogos da Juventude, Que já é uma preparação para os Jogos Olímpicos para nós do Wushu esportivo. Então, apesar de termos praticantes, não temos visibilidade. É uma dificuldade que ainda se encontra no Kung Fu porque a maioria das academias são extremamente fechadas. E elas têm aquilo, se você for até a academia, você conhece. Fica sabendo. Isso, mas se você estiver do lado de fora, esqueça, é muito difícil. O Kung Fu é, como os meninos brincam comigo, É no Kung Fu Panda e nos filmes de Bruce Lee. E aí hoje você trabalha com 2 modalidades, que é o boxe chinês e Kung Fu chinês, é assim que fala? Wushu esportivo. Wushu esportivo, perdão. Qual é o que diferencia as 2 modalidades? O boxe chinês, que é o Sandá, ele é a parte de combate.
né? Ele é a parte de luta realmente. É aquela parte onde você vai ver os atletas de luva, de capacete, protetor de tórax, caneleira e lutando entre si. Já o Wushu esportivo, ou Wushu esportivo, ele é a parte de apresentação, mas não é uma apresentação qualquer, são movimentos marciais que são postos em prática ali em determinado momento, mas o foco maior são os taolus, que são as formas, né, que você faz ali ou sozinho, ou em dupla, ou em grupo, com armas, sem armas, né, depende do tipo de modalidade que você está praticando. Nós temos hoje as mais famosas, é o Daoshu, que é o facão chinês, e o bastão, né, e o Chanchuan, que é o mãos livres. Inclusive, é a modalidade que vai estar nos Jogos da Juventude, é o Chanchuan, que é o de mãos livres. Então, assim, é mais essa questão separar as práticas, né? Ah, Jonas, quem pratica Taolu, pratica Sandá, pratica boxe chinês? Geralmente sim. Tem aqueles que não gostam da parte de pancadaria, então se restringe somente às formas. Já tem aqueles que gostam da pancadaria e vão mesmo para participar. Inclusive, em todos os campeonatos vocês vão ver as duas modalidades. O que é que você mais ouve quando alguém que não conhece essas modalidades vai assistir alguma competição, vem fazer um treino experimental, digamos assim? O que é que você mais ouve? Rapaz, são coisas muito distintas, né? Tem pessoas que têm noção do que é, tem aquelas que não têm nenhuma noção. Então, assim, tem algumas brincadeiras que a gente vê mesmo muito hollywoodianas, né? A questão dos filmes. Ah, eu vou voar, eu vou andar nas paredes. Então, assim, Kung Fu é só dança. Tem muito essa questão, já tem aqueles que têm algum conhecimento da arte e sabem que o Kung Fu, ela é, sim, um lado tanto que, digamos, espiritual, né? O Kung Fu, ele trabalha muito essa questão da espiritualidade, das crenças, da medicina, da tradição chinesa, mas ele também é um esporte de combate, é também um preparo físico, né? Nós temos essa noção de que o Kung Fu, ele amplia o seu corpo como um todo, né? E tem pessoas que não, tem pessoas que acham que é só brincadeira. Quando vê os meninos, a gente cansa de estar treinando, né? E chegar alguém de fora e ver os meninos dançando, né? Como eles falam, porque acha que é só uma dança, o Taolu, mas quando vê na prática, vê que realmente é uma defesa. Então, são experiências distintas, né? Nesse período todo que eu tenho de Kung Fu, a gente já ouviu de tudo, né? A brincadeira principal é o do Kung Fu Panda e dos filmes de Bruce Lee, que Bruce Lee quebrava 50, 70 homens na porrada. Mas, assim, é interessante ver que as pessoas, apesar de não terem o conhecimento, não ignoram a arte, né? Eles vêm e eles falam assim, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Então, eles têm essa sensibilidade de perguntar o que é realmente, o que é só filme, né? Então, é muito complexo essa questão da participação do público de fora. Nos campeonatos, quem não conhece não entende nada. Quem não conhece, nós tivemos no campeonato uma apresentação de corrente, né? É uma das armas do Kung Fu. E as pessoas ficam olhando o que é que ele está fazendo. Porque é simplesmente uma corrente realmente girando no ar. Já quem conhece sabe que foi uma das armas muito utilizadas, porque os chineses, eles não podiam ter armas que aparentassem ser armas. Então eles usavam coisas simples. Eles usavam bastão, que era usado para bater arroz. Eles usavam as correntes que eles usavam para engatar, então eles usavam como armas, né? Muitas mulheres, elas usavam o cabelo como arma. O leque de se abanar, eles usavam como arma. Então, assim, é uma adaptação. E quem está de fora que não entende, se não pesquisar, vai achar que é só estética, é só beleza, mas não é. O quanto o filme ajuda vocês, ou de certa forma até atrapalha nessa ilusão de que o cara vai chegar aqui, vai bater, digamos assim, 10, 20 pessoas.
o quanto, de certa forma, ajuda e atrapalha. Olha, os filmes foi muito bom, muito importante para o Kung Fu durante um grande período, né? Porque, assim, quem não conhece Bruce Lee? Sim. Quem nunca ouviu falar em Bruce Lee? Digo ele porque é hoje o maior nome, né? Até hoje é o maior nome. Mas nós temos Jack Chan. Jack Chan, ele é praticante, ele é mestre. E todos os filmes dele, todas as cenas de luta dele, ele que faz, né? Ele que fazia. E isso ajudou muito porque quando você tem uma referência nacional ou internacional, como é o caso desses dois, você consegue agregar público. Esses filmes hoje estão em baixa, nós não agregamos tanto público. Mas qual é o lado que atrapalha? Eu vou assistir Dragon Ball Z. A criança que assistia Dragon Ball Z, hoje não se ouve nem falar mais, mas a criança que assistia, ela queria praticar porque ela achava que era a mesma coisa, que ela ia voar, que ela ia se transformar. Então, assim, isso acaba também atrapalhando, porque se a gente não conseguir gerenciar isso aí, as crianças acabam chegando para o treino, se ilude e não quer retornar aos treinos. Mas temos os dois focos hoje, né? Nós temos essa questão do o filme ajuda porque mostra a arte para o mundo, e atrapalha porque você tem pessoas que cria a expectativa de fazer o que se faz nos filmes, né? Não tem aquela separação, aquela divisão. Mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já. Já voltamos. Você que ligou a TV agora, estamos voltando do intervalo do Esporte Resenha, onde a gente está tendo a honra de receber hoje Jonatas Paixão, ele que é um dos presidentes, né, da Associação Educando Através da Arte. Jonatas, falando um pouquinho mais agora, voltando para a associação, né? Como foi que começou a associação? Foi através de você, outras pessoas? Bom, a Associação Educando Através da Arte, ela tem uma origem educacional, né? Nosso foco sempre foi formar cidadãos. Então, eu vim de projeto social, eu comecei no Kung Fu com um projeto social que acontecia na Cidade Nova. Eu morei no Campo Limpo muitos anos e quando estudava no Luiz Viana, e no Luiz Viana começou esse projeto de Kung Fu. Quando nós iniciamos lá, nós tínhamos uma confusão muito grande com os alunos, né? Os alunos brigavam muito, tinha muito essa questão de indisciplina. E aí a diretora, buscando uma das oportunidades, né? A diretora Luciana foi diretora do Luiz Viana há muitos anos. E ela buscando, ela achou o Kung Fu como uma modalidade para ajudar ela nessa questão. E aí a gente começou a participar desse projeto dentro do Luiz Viana. Quando eu formei instrutor, né, a gente teve esse desejo de continuar. Ela saiu do Luiz Viana, o projeto se encerrou lá, mas a gente ainda continuou trabalhando. E quando eu vim para Humildes, né, com a oportunidade de dar aula aqui no estágio, a gente tinha a mesma demanda dentro da escola aqui no distrito de Humildes, que era essa questão da indisciplina. Então, em conversa com a diretora, né, a antiga diretora Maria Nice, ela conversando comigo, e eu propus a ela a gente fazer esse projeto dentro da escola. Eu já estava na escola como professor, dando aula, né? E num tempo ali que a gente tinha entre o meu horário de ônibus para retornar para a feira e a saída da sala de aula, nós começamos essa atividade. Nós colocamos como opcional para os alunos, né, participar da atividade, e tinha aqueles alunos que vinham indicados da gestão. Então, assim, esses alunos que tinham esse tipo de problema, de confusão, de brigar, de muita indisciplina, a diretora conversava com os pais e indicava que colocasse no projeto junto com a gente. E assim foi nascendo o Educando Através da Arte. Foi um projeto que a gente levou durante muito tempo dentro da escola, né? Expandimos para algumas escolas em Feira de Santana, tivemos 4 escolas, e depois retornamos somente para Humildes, né, pela questão de recurso, porque era muito complicado a gente manter as 4 escolas. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, até que chegou um momento que o meu antigo mestre, ele resolveu parar
né, de dar aula. Ele chegou a pandemia, ele já era de idade, ele resolveu suspender as atividades, parar de dar aula, só que a gente não tinha esse desejo de parar. Nosso foco era continuar com o projeto. Só que temos algumas exigências. E aí, como projeto, nós éramos muito limitados. Juntei com alguns alunos meus, né, que já me acompanhavam há bastante tempo. Inclusive, eu tenho alguns alunos que me acompanham há 10 anos. E aí, junto com esse pessoal, em 2017, final de 2016, início de 2017, nós resolvemos fundar a Associação Educando Através da Arte, com o mesmo intuito: trazer ao alcance público o Kung Fu, mas não só como modalidade, como arma de transformação mesmo. O nosso intuito até hoje não é ganhar dinheiro, né? Nós não recebemos pagamento, nenhum dos meus alunos recebe pagamentos. Nós não cobramos mensalidade, em nenhum momento foi cobrada mensalidade de nenhum aluno. Então, assim, nós temos quase 10 anos de entidade e nunca foi cobrado, porque a ideia era trazer e usar o Kung Fu como arma de transformação social, né? E se a gente cobra, a gente já inviabiliza para metade da população. E aí a gente tem esse foco. E a associação, ela nasceu disso. Ela nasceu desse desejo de continuarmos, né? Nosso antigo mestre parou as atividades e nós não queríamos parar. E como eu já tinha a graduação, né, de instrutor, eu podia dar continuidade. Inclusive agora mudamos de modalidade e já estou concluindo outra formação também na área do Kung Fu. Justamente para a gente não ter que parar em momento nenhum, né? A gente sabe das dificuldades, mas é muito importante estarmos presentes, né? E é uma forma de retribuir. Nós sabemos que não tem muito acesso. Hoje uma mensalidade de Kung Fu é extremamente cara, né? Nós temos cerca de, umas 4 academias de Kung Fu aqui em Feira e a mensalidade gira em torno de 100 a 200 reais. Hoje nós ofertamos um Kung Fu gratuito e acessível para todos, apenas com a exigência de que o aluno ele se comprometa em contribuir com a sociedade e garantir suas notas, seja na faculdade, seja na escola. E você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão dos projetos sociais, né? O quanto ajudam, você mesmo é oriundo de um. O quanto a gente talvez não imagina por não estar dentro de um, né? O quanto realmente transforma vidas juntas. Muito, muito. Não só o Kung Fu, né? Eu acho que toda arte marcial deveria ter projetos sociais. Hoje eu apoio a iniciativa de adicionar a arte marcial como modalidade dentro da escola, né? Nós sabemos que os projetos sociais, eles, para ser mantidos, dão muito trabalho. Mas se você agrega a arte marcial como uma disciplina escolar, né? Como é no caso da China. Hoje a China, o Wushu, ela é uma prática comum e obrigatória nas escolas. Então, assim, nós temos uma faculdade na China que é somente para formar atletas de Wushu. E a arte marcial como um todo, ela pesa muito, né? Ela gera disciplina, ela ensina hierarquia, ela ensina respeito, ela ensina que você pode, sim, ser grande sem pisar no outro, né? Então, assim, ela vem carregada de valores. E isso é importante. Hoje a nossa sociedade precisa disso. Hoje nós temos, né, dentro da arte marcial chinesa e de todas as artes marciais, a questão do respeito e da hierarquia. Você não precisa me ver com uma faixa na cintura para me respeitar, porque você sabe que você tem que me respeitar. Hoje a maioria dos nossos alunos que me encontram na rua, eles fazem questão de parar, de falar comigo. Professor, estou fazendo faculdade. Tem muitos deles que entram na faculdade, mandam mensagem: professor, entrei na faculdade, estou fazendo isso.
Por quê? Porque se gera um respeito, se gera um laço de amizade, né? Um vínculo ali que para a gente é importante, para o ser humano é importante e para a sociedade é necessário. A nossa sociedade, ela necessita mais disso. E com um projeto social, eu acho que você viabiliza isso, né? Você tem essa necessidade de se aproximar de todo mundo e você não tem o peso do custo. Jonatas, quero botar meu filho para fazer Kung Fu. Pronto, você vai procurar uma academia privada, você vai pagar 100, 200 reais de mensalidade. Um uniforme, 300, 350 reais. Ah, ele vai fazer o boxe chinês, uma luva, um par de luva, 280 reais. Né? E com projeto social, não. Com projeto social você tem acesso a basicamente tudo isso. A única coisa hoje que você gasta, pelo menos no nosso, é se você quiser adquirir um uniforme, que aí a gente vai lhe indicar uma pessoa, a pessoa vai fazer seu uniforme e você vai pagar. Né? E ainda assim sai bem mais barato, você vai gastar aí cerca de uns 200 reais no uniforme. A luva, o projeto fornece a luva de treinamento e de competição. Então, se você vai competir pelo projeto, pela associação, você tem o equipamento de proteção. Né? Tudo isso para facilitar o acesso, porque é importante formar esse tipo de cidadão. E eu acho que a arte marcial ela vai ajudar nessa disciplina. Né? Ela vai ajudar o pai em casa. O menino, às vezes, que ele tem algum problema em casa, ele desconta na escola. Quando ele chega aqui, ele tem um lugar para extravasar, para conversar. Né? Todos os nossos instrutores viram psicólogo. É uma coisa incrível. Nós conversamos, nós entendemos os problemas, nós sabemos dos problemas. Nós já tivemos alunos que precisaram ser encaminhados realmente para um especialista, um psicólogo, porque eram problemas muito graves que nós não dávamos conta, né, de gerenciar. Então, assim, é você se preocupar com a formação, com o cidadão, com o ser humano como um todo. O seu filho, ele não vai só lutar, ele não vai só aprender um taolu, ele vem para ser formado, né? E isso vai ajudar em casa, isso vai ajudar a melhorar na escola, isso vai ajudar a melhorar a sociedade como um todo. E para a gente que veio dessa área, né, da área social, que começou com um projeto social, que teve a oportunidade de fazer treinamento sem pagar, né? Então, assim, quando eu comecei, eu não gastava 10 centavos porque eu tinha um projeto social para poder estar ali participando. Minha formação inicial no Kung Fu foi toda no projeto social. A única coisa em 7 anos que eu gastei dentro do projeto social foi minha graduação. Que ainda assim acabei não pagando porque alguém pagou por mim e até hoje eu não sei quem foi, né? Mas, assim, é uma coisa boa, é uma coisa importante a gente ajudar a sociedade como um todo. A gente está chegando ao final, mas antes não poderia deixar de perguntar. O Jonatas, enquanto professor, enquanto atleta, já foi ou ainda tem esse desejo de beber direto da fonte lá na China? Com certeza. Eu acho que todo praticante de Kung Fu tem o sonho, né, de pisar no solo que originou tudo. Né? Nós temos essa vontade, é algo ainda fora da nossa realidade, né, devido aos custos, devido ao trabalho, devido às nossas demandas, mas assim, é um sonho que eu creio que vamos realizar e, como sempre, não vamos sozinhos. Vamos levar os nossos atletas, queremos levar os nossos instrutores, né, que estão aqui conosco o tempo todo. As possibilidades começaram a aparecer porque nós temos agora o turismo de experiência, né, que eles chamam, que são as formas de você participar de coisas dentro de alguns determinados locais, e o Kung Fu ele tem hoje um acampamento voltado para o estrangeiro, né? Nós temos as possibilidades de eventos, que é uma coisa que nós vemos treinando, estamos nos preparando, nossa meta é chegar à seleção brasileira de Kung Fu para poder participar de um evento internacional e que seja de preferência na China.
Só para entender, como é que funciona a seleção brasileira? Olha, a seleção brasileira ela tem alguns passos, né, importantes. O primeiro passo é você fazer parte da seleção baiana. Né? Para você participar da seleção baiana, você precisa estar registrado, né? Você precisa ser filiado à Federação Baiana de Kung Fu Wushu, participar do Campeonato Baiano de Kung Fu Wushu. Inclusive, esse ano vai ser aqui em Feira, né? Nós estamos esperando a confirmação das datas, mas vai ser aqui em Feira, então nós vamos participar, nossos atletas vão participar. Essa parte nós já estamos bem encaminhados, nós temos o ranking hoje de atletas da Federação Baiana, nós temos 4 atletas nossos, né, que já fazem parte do ranking desde 2023, então já estão selecionados para a Seleção Baiana. O passo seguinte é participar do Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, que esse ano a realidade está mais próxima para a gente, né? Vai ser em Maceió, então para a gente participar vai ser mais fácil, né? Seria muito mais difícil participarmos de um evento no Sul, já que está mais próximo, vamos participar, medalhar, subir no pódio, e aí vem a parte mais difícil, né? Que no meu caso eu acho mais difícil. Competir com muitos bons atletas. Nós temos hoje no Brasil um celeiro de bons atletas na modalidade de Wushu esportivo. Nada que uma boa série de treinos, boas preparações, né, não nos faça nos destacar. Mas entendemos a dificuldade, mas é um sonho que todos os nossos atletas estão correndo atrás, é por isso que nós nos dedicamos todos os dias treinamos, todos os dias estamos melhorando, estamos tentando investir, né, em equipamento, em estrutura de treino para poder avançar e alcançar essa vaga que é muito, muito difícil, né? A seleção brasileira, eu acho que no Wushu esportivo é uma das mais difíceis de todas as categorias que nós temos lá. A mais complexa para você conseguir entrar é o Wushu esportivo, porque é o Wushu que vai para as Olimpíadas. Então todo mundo quer fazer parte, né? Nós temos hoje, eu acho que, não sei se chega a 20 vagas para um celeiro de atletas do Brasil todo, que facilmente passam dos 1.000 atletas. Então é muito complicado. Mas vocês vão chegar lá. Com certeza. Quero te agradecer por ter aceitado participar aqui do Esporte Resenha. Antes da gente finalizar, deixa aí as redes sociais para o pessoal seguir. Pronto, nós aqui agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui falando dessa modalidade que tanto amamos, que tanto cooperamos para o crescimento. As nossas redes sociais hoje, você pode acessar o nosso site, né, que é o projetoeaa.com.br. O Instagram da associação é o Educando Através da Arte, tá bom? @Educando Através da Arte. Você vai encontrar formas de entrar em contato conosco, quer seja para participar dos treinos, quer seja para nos patrocinar também, é importante. Nós estamos aqui sempre à disposição. No nosso site também tem uma aba lá para você estar entrando em contato, conhecer um pouco mais da nossa história, um pouco mais do projeto, um pouco mais dos alunos que já passaram aqui. Tá? É extremamente importante essa participação também da comunidade junto conosco. E é isso, pessoal. O Esporte Resenha tá ficando por aqui e você sabe, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu!